Queria falar muito com vocês sobre as mentiras do diabo, sobre como o inimigo ele te aprisiona em uma mentira e faz com que você se afaste do propósito de Deus. E quero falar sobre isso porque isso foi uma realidade na minha vida durante muito tempo. O fato de muitas vezes eu andar em derrota, andar em fracasso, foi o fato de eu acreditar nas mentiras que Satanás contava diariamente para mim. Isso se torna um hábito. O diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e ele não consegue falar a verdade. O diabo, ele é incapaz de falar a verdade. Ele sempre vai mentir, ele sempre vai contar uma história diferente da vontade de Deus para você. Isso aconteceu na minha vida durante muito tempo. E a única forma de você combater uma mentira é conhecendo a verdade. A única maneira de você combater uma mentira, de você destruir uma mentira, é com a verdade. Jesus, quando ele estava orando pelos discípulos em João 17, ele disse: Senhor, guia-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Todas as vezes que houve confronto com o diabo na Bíblia, a palavra de Deus, ela foi a arma usada para destruir os argumentos do diabo. Paulo, ele fala que nós precisamos trazer cativos os argumentos. Os argumentos são o quê? Os pensamentos, né? As sugestões do diabo. Porque o inimigo, gente, ele vai falar conosco através dos nossos pensamentos. A porta que Satanás usa para nos acessar é os nossos pensamentos. Independente de como você esteja se sentindo, independente de quanto você conheça da Bíblia, o quanto você tem tempo com Deus, ele vai usar os seus pensamentos como porta para acessar a sua vida. O diabo, ele vai soltar um pensamento, um argumento, uma sugestão, algo que vai induzir você a errar, induzir você a pecar, induzir a você se afastar do Senhor. E a palavra de Deus, ela é a arma, a única arma que pode te livrar. Teve uma época da minha vida em que eu fui literalmente arrastada para uma vida de pecado, para uma vida de distanciamento, para uma vida de desobediência deliberada. Algo que eu sabia que eu estava desobedecendo, mas na minha mente aquilo ali era certo. Houve um tempo literalmente, de afastamento. Eu não queria mais ter intimidade com Deus. Eu achava que eu achava não. O inimigo, ele soprava na minha mente que eu não precisava de Deus, que eu não precisava de intimidade com Deus, que Deus, ele não me queria mais. Depois de mais de um ano passando por momentos de ansiedade, uma enfermidade que me alcançou. Então aquilo ali armou o palco para me trazer para uma nova identidade completamente diferente e fora da vontade de Deus para minha vida. Eu fui enganada. Eu fui arrastada para uma identidade, para uma verdade que não era de Deus, para uma aparência que não era de Deus, para pensamentos, convicções que não eram do Senhor para minha vida. Eu me tornei alguém que acreditava que eu era independente, que eu ia conseguir vencer minha vida sozinha, eu não precisava ir para a igreja mais. Era assim que eu acreditava. Não havia mais lugar para mim na presença de Deus. Eu não era mais útil para Deus. Eu não era mais especial para Deus, não servia mais. Foi isso que o diabo colocou na minha mente. Você não serve mais. Você é uma pessoa que, sabe, você é uma pessoa que não tem mais utilidade, não há mais nada para você na igreja. Como se Deus, ele nos amasse pela nossa utilidade. A Bíblia diz que Deus nos ama. Ele nos ama independente do nosso serviço, independente da nossa utilidade. Ele nos ama porque ele é Deus, porque ele é o nosso Pai. Essa verdade, ela foi destituída na minha vida e eu passei a acreditar que eu era o meu maior amor, a história do amor próprio. E dentro desse sofisma, o diabo ele me arrastou para várias outras mentiras e me colocou dentro de uma prisão. Isso durou coisa de mais de 3 anos. Uma prisão que me tornou uma pessoa extremamente amarga, uma pessoa extremamente triste, abatida, uma pessoa que não tinha desejo de sair. E eu passei a acreditar que eu era essa pessoa, que eu era uma pessoa introvertida, que eu era uma pessoa depressiva, que eu era uma pessoa triste, que eu era uma pessoa que eu não tinha amigos, que eu nasci pra ficar sozinha, que eu nasci pra não ter nenhum relacionamento. E nesse tempo eu não quis ter relacionamento com ninguém,
né? Eu estava assim, separada, eu não estava solteira, eu estava separada, estava afastada do meu esposo na época. E eu não queria ter relacionamento com ninguém, eu evitava esse tipo de relacionamento, porque eu achava que os homens, eles eram um problema, que eu nasci para ser uma pessoa sozinha, que eu nasci para ser independente. E dentro desse contexto, Satanás, ele destruiu a minha autoestima, ele destruiu a minha autoimagem, ele destruiu o verdadeiro amor próprio, que é o amor de Deus para nós. Gente, quando nós estamos sem a palavra de Deus, quando nós não estamos buscando o Senhor, nós estamos vivendo uma vida de engano. Nós estamos sendo enganadas pelo diabo. O que é o engano? O engano, ele é uma mentira disfarçada de verdade. O diabo, ele vai fazer você acreditar que aquilo ali é bom, que aquele estilo de vida, aquela identidade, aquele hábito, aquela mentira, sabe? Aquilo ali, aquele contexto, aquela coisa, aquela pessoa, é algo bom pra você. É algo que Deus fez pra você. Eu acreditava dentro de mim que Deus, ele estava me levando pra esse lugar. Era algo de Deus, era algo que Deus queria me mostrar. Era algo que Deus queria me libertar. E eu cometi muitos erros, muitos erros. Eu falhei muito nessa época, porque eu estava vivendo, sendo liderada por mim mesma e pelo diabo, claro. Estava sendo liderada, todas as minhas decisões, todos os meus hábitos, todos os meus pensamentos eram voltados para essa forma de ver as coisas, era uma lente diabólica que o diabo colocou em mim, que eu via tudo por essa lente. E aquilo ali, para mim era algo bom, para mim era algo libertador, era um estilo de vida libertador. Aquilo ali para mim, aquela forma de ver a minha vida era algo leve, era algo puro, era algo que Deus estava fazendo, mas não era. Então, eu vivi nesse engano, eu vivi no engano de acreditar nessas mentiras. E todo engano, ele começa com a mentira. Quando você quer enganar uma pessoa, você não vai contar a verdade para aquela pessoa. Você vai mentir para ela. Você vai dizer uma mentira e aquela pessoa ela vai ficar enganada, ela vai acreditar que aquela mentira é uma verdade. Então, o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele vai contar uma mentira para você e ele vai criar um cenário. Um cenário, né, filho? Meu Deus, o que que mamãe vai fazer? Porque essa criança não deixa a mamãe gravar o vídeo dela. E aquele cenário vai conter coisas que vão massagear o seu ego. Vão manter você numa zona de conforto temporária. Um conforto temporário. Uma paz temporária. Uma sensação de bem-estar temporário. Mas, de repente, eu falo de repente, aquilo vai ruir. Você vai perceber que esse estilo de vida, que essa forma de pensar, ela não tá te levando para um lugar de paz, mas de guerra. Isso é a maneira com que o diabo, ele trabalha. E essa é a forma com que ele fala. Com o tempo, você vai perceber que aquilo não tinha nada de Deus. Que aquilo ali tá te levando para um lugar de dor, de derrota, de enfermidade, de doença, de solidão, de prisão. Porque a prisão, gente, a prisão do engano, ela vive com a jaula aberta. Mas o diabo, ele te mantém tanto tempo ali que você acha que você não consegue mais sair. Que você não tem mais direito de sair. E aí que entra os pensamentos de não merecimento. Porque na minha época, eu fui muito atacada. Eu ainda sou muito atacada por essa forma de pensar. De eu não mereço, eu não sou digna, eu não sirvo mais pra nada. Ninguém gosta de mim, eu nasci pra ser sozinha. O que antes era um pensamento de empoderamento, que aquilo ali te dava um certo poder, uma certa autoestima, se transforma em algo mortal. Algo que te leva para um lugar de morte, algo que te leva para um lugar de dor. E foi isso que aconteceu comigo. Os meus sintomas de depressão, de ansiedade, eles aumentaram de maneira que eu precisei passar pelos médicos e tomar medicação para dormir. Eu não conseguia dormir, eu não tinha sono, eu tinha ataques de ameaça todos os dias de manhã. Eu acordava muito tensa, com sintomas mesmo ali de pânico. Eu não conseguia sair para lugar nenhum, não conseguia resolver minhas coisas. Isso afetou diretamente minha vida profissional, afetou a minha vida em todos os contextos, meus relacionamentos. E eu fiquei isolada durante 1 ano, sem sair, sem congregar, sem ter comunhão com as pessoas.
E o Senhor, ele permitiu eu passar por tudo isso para eu entender a forma como que o diabo trabalha. E eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo a reconhecer as mentiras. Porque, como eu disse, o diabo, ele vai sempre começar mentindo para você. Ele vai te levar para um lugar onde você vai se sentir confortável. Onde você vai se sentir bem. E depois, ele vai mostrar para você que aquilo ali é bom para você. E depois disso, ele vai te puxar o seu tapete e vai te deixar sozinho. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primeiros frutos de tudo que ele criou. O que Tiago está dizendo aqui é que o processo do pecado, o processo do engano, ele começa com um desejo que nasce dentro do nosso coração. É um desejo nosso, algo nosso. Não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com nossos pensamentos, porque a armadilha do diabo é uma isca no pensamento. Então, Tiago, ele tá dizendo aqui, Deus não vai tentar ninguém. Deus, ele não vai te levar para um lugar de morte. E Tiago, ele vai dizer assim, então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então é um processo. Primeiro vem um desejo, primeiro vem uma convicção dentro da sua mente, e um pensamento sugerido por Satanás. Aquele pensamento, ele vai te levar para uma ação. E aquela ação, ela vai te levar para uma vida, um estilo de vida de pecado. E aquele pecado, ele vai te levar para a morte. E quando a morte, ela se instaura, ela traz com ela todo tipo de destruição. Ela vai destruindo cada etapa, cada área da sua vida, uma por vez, uma após a outra. E foi isso que aconteceu comigo. E depois, ele simplesmente, ele vai te largar lá e vai te torturar, porque é isso que acontece. Todos os dias é uma tortura. Todos os dias é uma tortura. Você não vê beleza mais na sua vida. Eu tava vivendo um período dessa forma. Eu não via mais beleza na minha vida. Eu não via mais sentido de viver. Eu não sentia mais vontade de viver. Eu não gostava mais de fazer nada. As coisas que eu amava fazer, eu parei de gostar. Eu sentia um peso muito grande quando eu tinha contato com as pessoas. Eu não gostava de ficar em ambientes que tinha muita gente. Eu me sentia incomodada com coisas mínimas. Então, a morte, ela foi tomando conta. A destruição, ela foi tomando conta. Não havia mais relacionamento com Deus, não havia mais oração, não havia mais entrega, não havia mais conhecimento de Deus. E onde Deus não está, a morte impera. Onde Deus não está, a morte domina. Então, Tiago, ele tá dizendo aqui, meus irmãos, não se deixem enganar. E é aí que você percebe que você tá no lugar errado, que alguma coisa tá errada, que você não tá realmente... Todo aquele plano de liberdade, todo aquele plano de satisfação era mentira, era um engano. Mas a prisão do engano, ela mesmo com jaulas, com a porta da jaula aberta, você não consegue sair. Porque o diabo agora ele vai trabalhar na sua identidade. Ele vai mostrar pra você que você não merece, que você não é digna, que você é uma pessoa descartável. Ninguém se importa com você, ninguém liga pra você. E isso enraiza a gente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a verdade, é nos apegar à verdade. A verdade do que Deus diz sobre nós, a verdade do que o Senhor falou sobre nós. Foi muito difícil pra mim sair dessa prisão. Foi muito difícil pra Deus me arrancar dessa prisão, porque eu não tinha força pra sair. O Senhor, ele foi misericordioso comigo, como diz a palavra do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tudo que é bom vem de Deus. A vida vem de Deus, a alegria vem de Deus. E a alegria, ela é um fruto do Espírito. Onde o Espírito de Deus não está, não existe alegria. É uma alegria falsa, é uma alegria passageira. E a alegria do Senhor, ela não é uma alegria passageira.
Ela não nasce de você. Ela não nasce do que você faz, ela não nasce do que você tem, ela não nasce do que você produz, ela nasce do Espírito Santo de Deus que habita em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vai produzir alegria em você. Ele vai te levar para um lugar de paz. Ele vai te levar para um lugar de contentamento. E quando nós estamos vivendo a morte gerada pelo pecado, sabe? Pelo engano do inimigo, porque o inimigo, o intuito do diabo nos enganar é fazer com que nós vivamos um estilo de vida de pecado. Um estilo de vida e a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam. Eles criam uma barreira entre nós e Deus. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, não adianta você dizer, que eu vou... Não adianta você ir um dia na igreja ali, né? Para ouvir a palavra de Deus. E os próximos 29 dias do mês, você viver uma vida como se Deus não existisse. Não adianta você cultuar um dia no mês, você lembrar de Deus um dia no mês, e nos próximos 30 dias você viver uma vida como se Deus, ele não existisse. Ou Deus, ele é Deus de tudo, Senhor de tudo, ou ele não é Deus de nada. Então o Senhor, ele exige de nós o governo total da nossa vida. Se nós não estamos sendo governados pelo Senhor, nós estamos sendo governados pelo diabo. Eu falo isso por experiência. O governo da minha vida foi completamente entregue. Eu entreguei de bandeja para o diabo. E eu vivia dentro de uma prisão de pecado, dentro de uma prisão de desobediência, dentro de uma prisão de amor próprio, que muitas vezes é pecado, sabe, gente? O amor próprio, ele é uma armadilha. Porque nós precisamos nos amar no amor de Deus, não no nosso próprio amor. O amor do homem é enganoso, é condicional. O amor do homem é carnal. Então você não pode amar a ninguém com seu próprio amor, porque não vai dar certo. Você precisa amar as pessoas com o amor de Deus. E você precisa conhecer esse amor. Questione pensamentos, questione sentimentos, questione ideias, questione e sempre leve ao crivo da palavra de Deus. E é por isso que você precisa conhecer a palavra, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus e saber o que Deus diz sobre você. Porque a Bíblia diz que nós fomos libertos, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós não pertencemos mais ao diabo, nós não pertencemos, isso é um direito nosso, nós somos propriedade do Senhor, nós somos propriedade de Jesus. E como propriedades, a Bíblia diz, Paulo ele diz lá na carta de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8 é uma bomba no ego do diabo, no poder do diabo. Romanos capítulo 8, ele diz que o pecado não tem mais poder sobre nós. É uma algema que não fecha mais. O pecado, ele é uma algema que ele não tranca mais. É uma prisão que não tem chave. Então, o diabo, ele não tem mais poder. O pecado, ele não tem mais poder sobre nós. E muitas vezes a gente se submete a uma vida de pecado, de desobediência, de desobediência deliberada, porque nós não conhecemos a palavra. E nós precisamos crer na palavra. A Bíblia diz que quem está em Cristo não é mais condenado. O diabo não tem mais poder de acusação contra você. Se Satanás hoje, ele está te acusando, ele está tentando te levar para um lugar de condenação, de culpa, você precisa refutar isso com a palavra de Deus, dizendo, não existe mais, não existe absolutamente nada mais, nada que o diabo possa fazer para me manter numa vida de pecado. Eu sou livre, Jesus me libertou, ele me comprou. A Bíblia diz que o Senhor expôs o diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Observe que a gente nem conhecia Jesus ainda. A gente já estava morto no pecado. E ainda aí o Senhor nos vivificou. Ele perdoou todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porquanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma coisa festiva religiosa, ou a celebração das luas novas, dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo, ele está escrevendo aos Colossenses o que aconteceu no dia que Jesus morreu, na cruz do Calvário. E ele diz que o diabo, ele foi exposto como um espetáculo. Ele foi humilhado publicamente nas regiões celestiais.
ele não tem mais poder de nos acusar de absolutamente nada. E quando ele fizer isso, vai ser através de uma mentira, de um engano. E é por isso que você precisa levar em crédito a palavra de Deus. E todas as vezes que você for tentar ser levado a acreditar uma mentira a seu respeito, você precisa vir para a palavra de Deus. E você precisa contestar. Você precisa falar, não, eu sou filha de Deus, eu sou lavada pelo sangue de Jesus, não existe absolutamente nada que o inimigo possa fazer. A minha dívida foi paga. A minha dívida foi paga. Eu não tenho medo no diabo. Eu não tenho dívida nenhuma com o diabo. Eu não devo mais nada pra você. Eu tenho um pai, eu tenho um dono. O Senhor é o meu dono, o Senhor Deus. É Ele que me protege. A Bíblia diz que existe uma legião de anjos ao meu redor. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pai, é o meu Deus. Aquele que me sustenta, aquele que me orienta, que eu sou justiça de Deus. Então, todas as vezes que o diabo ele vem com uma mentira, porque ele sempre vai vir com uma mentira, ele vai soprar no seu ouvido, você não vale nada. Você já teve esse tipo de pensamento constante na sua mente, dizer você não vale nada. Você não presta, as pessoas não gostam de você. Não era pra você estar aqui. Muitas vezes quando eu tô em um ambiente onde tem pessoas com um alto poder aquisitivo, ou tem pessoas que são mais inteligentes do que eu ali, né? Tem um nível mais profundo de intimidade, até mesmo com Deus e tal. O diabo, ele fala, não era pra você estar aqui. Esse ambiente aqui não é pra você, você não é nada. Você não tem nada, você não sabe de nada. Olha quantas pessoas ricas, quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas bem vestidas, olha isso. Você aqui, quem é você? Irmãos, isso é uma realidade. O diabo, ele sempre vai tentar trazer você para um lugar de descrédito, um lugar de humilhação. E você precisa vencer isso com a palavra de Deus. E você precisa falar assim, não, eu nasci para vencer. O Senhor, ele me prometeu que ele ia me colocar no meio de príncipes e princesas. O Senhor, ele me prometeu que ele iria à minha frente, quebrando ferrolhos de ferro, quebrando as portas de bronze. Eu posso entrar de cabeça erguida em qualquer lugar. Eu vou andar por qualquer lugar, porque o Senhor é comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Eu não preciso temer de nada. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele me dará o que falar quando eu estiver diante de autoridades, diante de governos. O Senhor, ele me ensinará a falar. A Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele me capacita, ele me ensina, ele me unge, ele me dá direção, poder, autoridade. Então, irmãos, nós precisamos aqui pensar quais são as mentiras que nós estamos ouvindo todos os dias e que nós estamos acreditando. Quais são as mentiras que o diabo está falando sobre você, sobre quem você é, sobre a suas características, sua personalidade, sua aparência, que você está realmente levando para o coração e deixando que o diabo crie uma fortaleza ali. Muitas vezes, os nossos pontos fracos, as nossas áreas de fraqueza na vida estão abarrotadas de fortaleza, porque o diabo, ele plantou ali uma fortaleza e você tomou aquilo como seu. Você acha que aquilo é seu. Você acha que alguma limitação que você tem é sua. Eu não consigo fazer isso. Isso é algo que eu não dou conta de fazer. Quantas vezes nós decretamos isso sobre a nossa vida com a nossa boca, dizendo, não, isso não é pra mim, eu não sei fazer isso. E hoje eu estou buscando ao Senhor para que Ele me ensine a ter cuidado com as minhas palavras, a forma com que eu falo sobre mim mesma e sobre os outros. Com os meus filhos, com meu marido. Muitas vezes a gente, por hábito, a gente traz palavras para nossa vida que são decretos, palavras são decretos. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo que nós falarmos. E a nossa boca, ela produz vida ou morte. E nós vamos comer desse fruto. Então, tudo que você fala é algo que vai te alimentar. Quero te pedir que você dê um like nesse vídeo, se Deus falou com você. Se inscreva nesse canal, que está nascendo agora. Eu tô sentindo, assim, desejo de gravar alguns vídeos, embora a minha rotina seja um pouco corrida, mas eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por estar trazendo algo mais claro, poder estar compartilhando com vocês coisas que aconteceram na minha vida e algo que o Espírito Santo ele está me ensinando esses dias, esses aspectos do relacionamento com Deus que é tão maravilhoso você estar mergulhando. Então, se esse vídeo falou com você, seja bem-vindo, se inscreva no canal, dê um like, comente.